O direito processual do trabalho constitui um dos mais importantes ramos do ordenamento jurídico brasileiro, sendo responsável pela regulamentação da atuação jurisdicional voltada à solução dos conflitos oriundos das relações de trabalho individuais e coletivas, desempenhando papel fundamental na concretização dos direitos sociais previstos na Constituição Federal e garantindo a efetividade da proteção ao trabalhador e a pacificação social. A Justiça do Trabalho, como órgão especializado do Poder Judiciário, possui organização própria, competências específicas e princípios característicos que a diferenciam dos demais ramos jurisdicionais, estruturando-se de maneira hierarquizada para permitir o adequado julgamento das demandas trabalhistas em todo o território nacional. A organização da Justiça do Trabalho encontra fundamento principalmente nos artigos 111 a 116 da Constituição Federal, sendo composta pelas Varas do Trabalho, pelos Tribunais Regionais do Trabalho e pelo Tribunal Superior do Trabalho, além de contar com órgãos auxiliares indispensáveis ao funcionamento da atividade jurisdicional. As varas do trabalho constituem a primeira instância da Justiça do Trabalho e representam o primeiro grau de jurisdição responsável pelo julgamento das reclamações trabalhistas ajuizadas por empregados, empregadores, trabalhadores avulsos, sindicatos e demais sujeitos envolvidos nas relações laborais. Cada vara do trabalho possui jurisdição delimitada territorialmente e é conduzida por um juiz do trabalho titular, podendo contar também com juízes substitutos, competindo-lhe a instrução processual, a produção de provas, a realização de audiências, a tentativa de conciliação e o julgamento das ações trabalhistas submetidas à sua apreciação. Historicamente, as varas do trabalho eram denominadas juntas de conciliação e julgamento, possuindo composição classista com representantes de empregados e empregadores. Mas a Emenda Constitucional número 24 de 1999 extinguiu a representação classista e transformou as juntas em varas do trabalho, atribuindo a condução processual exclusivamente ao magistrado togado. A atuação das varas do trabalho revela a essência conciliatória do processo do trabalho, uma vez que o juiz deve buscar prioritariamente a solução consensual do conflito, estimulando a composição amigável entre as partes em diversos momentos processuais. Acima das varas do trabalho encontram-se os Tribunais Regionais do Trabalho, conhecidos como TRT, que representam a segunda instância da Justiça do Trabalho e possuem competência recursal para apreciar os recursos interpostos contra decisões proferidas pelos juízes das varas do trabalho. Os Tribunais Regionais do Trabalho também exercem competências originárias previstas em lei e na Constituição, julgando determinadas ações diretamente, sem necessidade de prévia tramitação em primeiro grau. Atualmente, o Brasil possui 24 tribunais regionais do trabalho distribuídos em diferentes regiões do país, cada qual abrangendo determinada área territorial e exercendo jurisdição sobre os estados integrantes de sua região. Os TRT são compostos por desembargadores do trabalho, nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade. Observados os requisitos constitucionais de notável saber jurídico e reputação ilibada. A composição dos tribunais observa ainda a regra do 5º Constitucional, segundo a qual 1/5 das vagas deve ser preenchido por advogados e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Os tribunais regionais do trabalho dividem-se em órgãos internos, como turmas, seções especializadas e tribunal pleno, cada qual exercendo atribuições jurisdicionais e administrativas específicas. No ápice da estrutura da Justiça do Trabalho encontra-se o Tribunal Superior do Trabalho, conhecido como TST, sediado em Brasília e responsável pela uniformização da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional, exercendo função de corte superior especializada em matéria trabalhista. O TST é composto por ministros nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal, observados os requisitos constitucionais previstos para os tribunais superiores. O Tribunal Superior do Trabalho possui competência recursal para julgar recursos de revista, agravos, embargos e outros instrumentos processuais destinados à uniformização da interpretação do direito do trabalho e do direito processual do trabalho. Sua atuação visa assegurar a aplicação uniforme da legislação trabalhista em todo o território nacional, evitando divergências interpretativas excessivas entre os diversos tribunais regionais do trabalho.
O TST também exerce competências administrativas, normativas e disciplinares relevantes para o funcionamento da Justiça do Trabalho. A organização da Justiça do Trabalho revela uma estrutura especializada destinada a proporcionar maior celeridade, tecnicidade e efetividade ao julgamento das controvérsias decorrentes das relações laborais, concretizando o princípio constitucional do acesso à justiça e à proteção jurídica do trabalhador hipossuficiente. A competência da Justiça do Trabalho representa um dos temas centrais do direito processual do trabalho, consistindo na delimitação do poder jurisdicional atribuído aos órgãos trabalhistas para processar e julgar determinadas matérias. A Constituição Federal estabelece no artigo 114 as hipóteses de competência da Justiça do Trabalho, abrangendo não apenas os conflitos clássicos entre empregados e empregadores, mas também diversas outras controvérsias relacionadas às relações de trabalho em sentido amplo. A competência pode ser analisada sob diferentes perspectivas, destacando-se a competência material, territorial, funcional, absoluta e relativa, cada qual possuindo características próprias e consequências processuais específicas. A competência material refere-se à natureza da matéria submetida ao Poder Judiciário, delimitando quais controvérsias podem ser apreciadas pela Justiça do Trabalho. Tradicionalmente, a Justiça do Trabalho possuía competência restrita às relações de emprego regidas pela consolidação das leis do trabalho, porém a Emenda Constitucional nº 45 de 2004 ampliou significativamente sua competência material, passando a abranger as ações oriundas da relação de trabalho em sentido amplo. Assim, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações decorrentes das relações de trabalho, abrangendo trabalhadores autônomos, avulsos, temporários, eventuais, cooperados e outras modalidades laborais, desde que presente vínculo relacionado à prestação de trabalho humano. Também compete à Justiça do Trabalho julgar ações envolvendo exercício do direito de greve, representação sindical, conflitos coletivos de trabalho, mandados de segurança, habeas corpus e habeas data quando relacionados à sua jurisdição, além das ações de indenização por dano moral e patrimonial decorrentes da relação de trabalho. A competência material da Justiça do Trabalho inclui ainda a execução de contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças trabalhistas, bem como a apreciação de controvérsias relativas às penalidades administrativas impostas pelos órgãos de fiscalização do trabalho. Contudo, determinadas matérias permanecem excluídas da competência trabalhista, como as demandas envolvendo servidores públicos estatutários vinculados a regime jurídico-administrativo, cuja competência pertence à Justiça Comum, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. A competência territorial, também denominada competência em razão do lugar, corresponde à delimitação geográfica dentro da qual determinado órgão jurisdicional exercerá sua jurisdição. No processo do trabalho, a regra geral de competência territorial encontra-se prevista no artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho, estabelecendo que a reclamação trabalhista deve ser ajuizada no local da prestação de serviços, ainda que o empregado tenha sido contratado em local diverso. Tal critério busca facilitar o acesso do trabalhador à justiça, considerando que o local da prestação laboral geralmente corresponde ao local onde se encontram as provas, testemunhas e demais elementos necessários à instrução processual. Existem, contudo, hipóteses especiais de competência territorial previstas na legislação trabalhista, como nos casos de empregadores que promovem atividades fora do local do contrato, agentes ou viajantes comerciais, trabalhadores brasileiros contratados para labor no exterior e empregadores que realizam atividades itinerantes. Nessas situações, a legislação flexibiliza a regra geral para assegurar maior efetividade ao direito de ação do trabalhador. A competência territorial no processo do trabalho possui natureza relativa, significando que eventual incompetência territorial deve ser arguida pela parte interessada no momento processual oportuno, sob pena de prorrogação da competência. Caso o réu não apresente exceção de incompetência territorial, considera-se prorrogada a competência do juízo inicialmente escolhido pelo autor. A competência funcional refere-se à distribuição de atribuições entre os diversos órgãos jurisdicionais de uma mesma estrutura judiciária, levando em consideração a função exercida por cada órgão dentro da organização da Justiça do Trabalho.
Trata-se da repartição de competências entre primeira instância, segunda instância e tribunais superiores, bem como entre os diferentes órgãos internos dos tribunais. Assim, compete às varas do trabalho processar e julgar originariamente as reclamações trabalhistas individuais, aos tribunais regionais do trabalho apreciar recursos ordinários e determinadas ações originárias, e ao Tribunal Superior do Trabalho exercer competência recursal extraordinária e uniformizadora.